E eu ensino aqui nesse canal sobre propósito de vida, o propósito de Deus para a vida de cada pessoa. E eu tenho visto aí ao longo dessa minha jornada, né, de ensinar propósito de vida para as pessoas, principalmente para as mulheres. É uma jornada de cura emocional, de libertação e que culmina, né, em viver o propósito que Deus escreveu aí para cada uma dessas mulheres. E o que eu vejo de mais recorrente é um grande engano, né? Não só nas minhas mentoreadas, nas minhas alunas, mas também entre os cristãos, né? Sobre propósito. O propósito de Deus, será que é no fim, né? Será que no final o propósito é que todos nós venhamos a ser líderes ou que venhamos a se dedicar exclusivamente ao ministério? Né? Será que o propósito de Deus no fim, né, da nossa carreira, da nossa vida, será que no final é que cada um de nós estejamos, né, como líderes de algum ministério ou mais ainda, né, se dedicando integralmente a um ministério? Então o tema desse vídeo, dessa live é: o propósito de Deus é que todos trabalhem para o ministério de forma integral. Será que é esse o propósito de Deus? Eu tenho visto, né, essa dúvida, essa recorrência, né, que na verdade é um engano. E aí eu quero explicar para você por que isso é um engano ao longo dessa live. Quero explicar também para você qual é, né, de fato o propósito de Deus e como a gente pode se inserir nesse propósito. Eu quero primeiro ler com você uma parábola, que essa parábola é a parábola tema, né? A minha tese vai partir aí dessa parábola, né, contada pelo próprio Jesus. Tá em Mateus 13, 31, 33, que diz assim: outra parábola lhe propôs. Isso é Jesus, né? Contando essa parábola. E aí ele diz assim: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. E aí ele conta outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, ou seja, toda a farinha, né, tenha sido envolvida por esse fermento de tal forma que ela cresça, né? E aí, o que Jesus está falando aqui para nós? Ele está fazendo uma comparação de qual que é o objetivo do reino dos céus, qual que é o objetivo e como isso vai se dar, né? Com 2 histórias curtas, Jesus ensina para a gente como é que vai se dar essa implantação do reino e como é que isso vai crescer, né? Como é que o reino vai crescer. Então você veja que Jesus deixa claro que o objetivo do reino é a expansão. O reino é como um grão de mostarda, né, como uma semente bem pequena, mas que quando cresce, né, esse grão de mostarda quando cresce, se torna uma planta enorme, uma árvore capaz de fazer com que todas as aves dos céus, ou as aves dos céus, né, se aninhem nesses ramos. Então, qual que é a figura que Jesus está colocando aqui para a gente? Que o reino dos céus, apesar de ser sementes plantadas, como sementes plantadas, tem a função, ou melhor, o objetivo de expansão, né? O objetivo é que se propague. E eu acho interessante aqui que ele diz que são grãos de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Então, um homem, né, pegou essa semente e semeou no seu próprio campo. Isso aí mostra também pra gente, né, um pouco de qual é o nosso papel dentro desse propósito. O nosso papel aqui é que a gente, de posse dessa semente, a gente plante no nosso campo. E qual é o nosso campo? O nosso campo é o contexto em que nós estamos inseridos. Então, se hoje você, né, se de repente, assim como eu há muito tempo atrás me perguntei isso, questionei isso, né? Falei, não era para eu estar nessa cidade, por que eu nasci nesse país, por que eu nasci nessa cidade? Hoje eu vejo
que tem um objetivo, tem propósito para eu estar nessa cidade que eu estou hoje, tem propósito para a cidade que eu nasci, tem propósito pela a família em que eu estou inserida, todo o contexto, né, em que eu estou inserida tem um propósito. O meu trabalho tem um propósito. Então, assim, o nosso campo é esse contexto em que nós estamos inseridos, que nós estamos inseridas. E é nesse contexto que a gente começa a viver o nosso propósito. Isso não significa que você e eu vamos permanecer para sempre nesse contexto. Eu acredito que não, e eu vivo isso também. Não é assim, né? Conforme a gente vai progredindo no nosso propósito, Deus vai nos movendo de lugar. O de repente de Deus vai acontecendo na nossa vida. Porque isso me faz, né, lembrar de uma questão muito importante, que é o fato da gente ir se movendo. Né? A gente não gostou do trabalho, vou mudar de trabalho. Não gostou da casa, não gostou da cidade, e você vai se movendo e se mudando conforme o seu gosto. Quando a gente está inserida dentro do propósito de Deus, até esse tipo de mudança não é aleatória. Até esse tipo de mudança tem a ver com o propósito. Né? A gente começa a se mudar de cidade, ou de casa, ou de emprego, conforme o propósito do Senhor. A gente pede a Deus o direcionamento. A gente pede a Deus a validação. É para a gente dar o próximo passo, e aí Deus vai nos direcionando, nos guiando, conforme a gente vai ouvindo a voz do Espírito Santo e a gente vai obedecendo, mesmo que isso, né, nos confronte, mesmo que não seja aquilo que a gente quer, mas Deus vai se revelando para nós. Lá no livro de Tiago está escrito assim, que as pessoas elas têm esse hábito, né, de falar assim, semana que vem vou viajar, mês que vem vou viajar. E aí lá no livro de Tiago está dizendo justamente isso, né, que se nós tivéssemos prudência, nós não falaríamos assim, nós diríamos se Deus permitir. Porque a gente não sabe o dia do nosso amanhã. O que isso revela para nós? Que nós fazemos planos, né, muitas das vezes aleatórios ao nosso propósito, quando a gente não sabe qual é o nosso propósito. Por isso que eu ensino tanto as pessoas sobre os seus propósitos de vida, porque isso vai dando clareza do movimento, né, para onde elas vão. E eu comecei a live falando sobre o fato de que as pessoas têm esse engano. Né? Elas acreditam que a culminância, né, do propósito é viver integralmente para o ministério. E muitas das vezes não é isso. Eu não estou aqui invalidando alguns pastores, alguns líderes que fazem isso já, mas é o propósito deles. Né? Fazem isso, né, de viver integralmente. Mas o que eu quero aqui é te levar à reflexão de que será que é esse o seu propósito? Porque às vezes já aconteceu também de eu não só conhecer, mas também mentorear mulheres que porque elas têm um instinto de liderança, têm dom para ensino, que ou ela ou o marido, né, e que tem esse forte desejo, né, de fazer algo grande para o Senhor. Então essas pessoas elas acreditam fielmente que elas têm que largar tudo na vida delas para abrir uma igreja. Né? E isso vai levando as pessoas a cometerem equívocos, né? Se não tiver um alinhamento específico do propósito de Deus para a vida delas, naquele sentido, de que elas vão abrir uma igreja, ou de que elas vão liderar um ministério, aí fica naquela aflição, querendo ser líder de um ministério, mas será que esse é o propósito de Deus? Eu não quero que com isso também você pense que o seu propósito é menor do que o propósito de outra pessoa, por você não ter sido chamado a ser líder ministerial. Eu quero também deixar claro aqui que nós, como cristãos, nós somos líderes. Já somos líderes, somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, aonde nós fomos implantados, mesmo que a gente não tenha cargo de liderança, eu quero chamar a você e a mim também a essa responsabilidade, que mesmo que não tenhamos cargo de liderança, nós somos líderes naquele contexto. Nós temos já a inclinação para a liderança, já nos foi dado esse poder de liderança ali no nosso contexto. Por quê? Porque é a gente que dita, o tom da conversa, é a gente que dita o tom do comportamento, né? Não impondo nada a ninguém, mas muito pelo contrário. E aí eu vou entrar de novo no que é o nosso propósito. Mas não é falando, não é impondo, não é pregando, mas é sendo. Né? Nós fomos chamados para ser. Nós fomos primeiramente chamados para sermos filhos, né? E não fazermos nada,
Nós fomos chamados primeiramente para sermos. E a partir desse ser é que vem o nosso fazer. Então, aquele contexto em que nós estamos inseridas, nós somos chamados para sermos ali. Sermos filhos, sermos a embaixadora. Eu falo sempre no feminino e eu deixo claro isso nas minhas lives, nos meus vídeos, porque o meu maior público é feminino. São mulheres. Então, nós somos chamadas para sermos embaixadoras de Cristo no contexto onde estamos inseridas. No nosso contexto familiar, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, não importa onde é o seu trabalho. E aí isso me leva a lembrar aqui de um exemplo meu próprio. Né? Eu sou professora, há 19 anos eu sou professora, e eu comecei a minha carreira no magistério, não era cristã. Né? E existe um divisor de águas muito claro na minha carreira no magistério, e aliás, esse meu exemplo é um grande testemunho sobre o propósito de Deus, porque eu tentei por muitos anos sair, fiz outras coisas e nunca consegui sair de fato, né, da sala de aula. Então, existe na minha carreira um divisor mesmo de águas, que é a Patrícia, antes de aceitar Jesus e depois. Né? E eu estou falando isso com relação ao meu público. Né? O meu público na minha escola, na minha sala de aula, são os meus alunos. Eu sempre trabalhei com um alunado muito difícil. Esbarrei aqui, peraí. Não vou editar não, gente, vai assim mesmo. Eu sempre trabalhei com um alunado muito difícil. Eu trabalhei já em comunidade, já trabalhei na Baixada Fluminense, escola pública, com um alunado muito difícil. E isso estava me deixando muito angustiada, aflita e ansiosa. Aceitei Jesus. Aceitei Jesus, não só aceitei Jesus, como eu quis realmente mudar a minha vida, né? Passar realmente por uma transformação. E queria que essa transformação fosse algo interior, mas que, como a Bíblia dizia, os cristãos diziam, os terapeutas falam também, né? A psicologia fala sobre isso também, mudar o meu exterior. Eu queria mudar a minha realidade. E aí, eu passei a ser. Não é fácil, né? Eu fui ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus em certas situações. Ao longo dessa jornada, feridas foram curadas para que eu pudesse me posicionar em Deus, ali no meu trabalho. E mesmo estando no meu trabalho, né? Eu hoje sou professora de escola pública. Quem é professor de escola pública sabe que a gente não pode falar de religião ali naquele contexto. E como é que eu vou fazer, né, já que eu sou embaixadora de Cristo, como é que eu vou fazer ali para deixar claro não só o meu posicionamento como cristã, mas também passar a mensagem? E foi aí que eu fui, né, mergulhando e buscando entender qual era o propósito de Deus para a minha vida. E eu entendi que mais do que o que eu estava falando, era importante o que eu fazia, né? Se eu era uma pessoa que pedia dos meus alunos pontualidade, eu estou dando um exemplo bem simples para vocês entenderem. Se eu pedia pontualidade, eu precisava, antes de tudo, ser a professora mais pontual que eles tinham, né? Então, eu comecei a chegar na sala de aula antes deles. E, gente, sendo bem sincera, eu chegava na sala de aula e orava, né? A sala de aula vazia, eu estava ali dentro sozinha, eu orava, pedia a Deus, invocava mesmo o nome do Senhor, pedia a Deus que os anjos passeassem naquele lugar e que ficasse um anjo na porta, que não deixasse entrar nada que não provinha de... Por quê? Nada que não provinha dele. Por quê? Porque eu tinha uma realidade de muita violência, uma realidade de muita promiscuidade. Meus alunos, apesar de serem adolescentes, eles vinham de lares disfuncionais, com problemas de abuso, então eles traziam isso para a sala de aula. Então, eu orava nesse sentido. Eu oro nesse sentido porque eu ainda dou aula, né? Eu ainda trabalho poucas vezes agora, mas trabalho ainda. E não foi só oração, né? A gente pensa que existe a nossa parte. Não foi só oração ali, eu precisava me posicionar ali dentro,
né, com a minha forma de trabalhar, com a minha forma de tratá-los, né? Eles precisavam ver ali alguma coisa, algum tipo de diferença. Não que eu passasse a mão na cabeça, né? Mas eu tinha um princípio, que era o princípio do reino. Justiça e misericórdia, só que a misericórdia supera a justiça, isso também está lá em Tiago. E isso é um pedacinho do testemunho, porque esse testemunho é longo, daria um livro, gente, esse testemunho, para ver, para provar, né, a transformação que Deus faz no nosso ambiente através de nós, né? E eu pude ver essa transformação, e isso, Deus me transformou de tal modo que eu mudo de classe, mudo de turma, né? Mas eu consigo trazer os princípios do reino para dentro da minha sala de aula sem falar uma palavra. Muitas das vezes, 3 meses depois de dar aula, que um aluno me pergunta: professora, a senhora é cristã, a senhora é evangélica? Né? Porque sem falar uma palavra, mas eles percebem, né? E a presença de Deus é sensível. Então, o que eu quero falar com isso? Que eu, quando aceitei Jesus, eu também tinha essa idealização, né, de que eu teria um ministério, de que eu seria líder de um ministério, e que esse era o propósito e a culminância do propósito, né? No final da minha caminhada era isso. Não estou dizendo que não sei, também não tenho buscado nesse sentido. Eu tenho buscado e eu estimulo as pessoas a fazerem isso, as minhas mentoreadas a fazerem isso, a entender qual é o propósito de Deus hoje, agora, para nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus do já. Então, hoje, no meu dia de hoje, na configuração em que eu estou hoje, o que Deus quer de mim? Porque muitas das vezes, nesse caminho do nosso propósito, o que Deus quer de nós é que a gente estude a palavra, é que a gente se capacite num curso, é que a gente esteja mais presente dentro de casa. É quando a gente ouve falar que Deus guarda a gente, né? Deixa a gente quietinha lá dentro de casa. Então, muitas das vezes, o que é para a gente fazer hoje, agora? Porque isso é o que conta, né? A construção do dia a dia é o que conta, né, para a construção desse propósito, para a vivência desse propósito. Eu lembrei também da história, muito legal essa história do fundador da Quaker, né? Henry Crow, essa história. Ele teve uma infância muito marcada, né, pela perda do pai, o pai morreu de tuberculose, essa história está no YouTube, né? Ele queria ser um pregador, né? Ele queria ser aqueles pregadores missionários que vão aí pelo mundo e muita gente é convertida, né? E multidões são levadas pela palavra que ele carrega. E ele queria isso, só que ele também foi acometido pela mesma doença do pai dele, né? Pela tuberculose. E o que aconteceu com ele? Ele ficou impedido de falar, ele não podia mais ser um pregador. E aí, ao invés dele se prostrar, nossa, que eu vou te falar, tô contando essa história para você e Deus já tá falando comigo. Ao invés dele se prostrar e ficar ali triste, chateado, eu acredito que ele ficou um tempo, mas logo ele se recompôs e ele conseguiu entender como ele podia, né, como ele poderia se movimentar ali para poder, naquele contexto que ele estava, para ele poder cumprir o propósito. E aí ele comprou, né, um moinho. A história vai contar que ele comprou esse moinho, né, e ele conseguiu ficar muito rico, né? Ele não conseguiu ser pregador missionário, mas ele conseguiu ficar muito rico. Ele fez um propósito com o Senhor de que tantos lucros da empresa dele seria, né, para Deus. Ele viveria com menos, ele viveria com 30%, diz a história aí no YouTube. Depois vocês procuram aí no YouTube essa história. Vou deixar no link, tá, da descrição do meu vídeo. Se eu achar esse vídeo eu vou deixar, não sei se eu posso deixar, vou tentar deixar para vocês essa história. Tem um vídeo muito legal de contando essa história nos pormenores. E aí ele prosperou muito, esse Henry, né, prosperou muito, e ele, a empresa dele, né, financiou vários missionários, financiou vários pregadores. Então, quer dizer, o sonho dele era se tornar pregador, ele não conseguiu. Por quê? O que eu tiro disso aí, gente? Muitas das vezes a gente tem um sonho, tem um objetivo, e Deus, acontece alguma coisa na nossa vida que nos impede de realizar esse sonho. Mas a Bíblia vai dizer, né, lá em Efésios 3, né, deixa eu pegar aqui, Efésios 3:20 vai dizer assim:
Deus faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que atua em nós. Então, assim, às vezes a gente está ali chateada porque um sonho nosso foi frustrado. Mas será que de repente, né? É porque na hora, gente, que a gente está vivendo isso, a gente não sente assim, tá? Eu já passei por isso, de sonho frustrado. Na hora que a gente está vivendo isso, a gente não sente dessa maneira, né? A gente fica muito triste mesmo, muito angustiado. Eu vou dizer para você que a frustração de um sonho chama-se luto ambíguo, né? Um outro vídeo eu falo mais sobre isso com você. É como se fosse a morte de uma versão sua, né? É uma versão sua que você queria que existisse. Olha como isso é forte, né? Então é muito doloroso, né, a frustração de um sonho. E aí, você imagina se ele ficasse ali o tempo inteiro mergulhado, de repente, na angústia, ou na depressão, ou na ansiedade, ou em qualquer problema emocional por conta dessa frustração, né? Deus reorganizou de tal forma a vida dele, né, e utilizou um dom que de repente ele nem sabia que tinha, que era o dom para negócios, porque isso também é um dom, a pessoa ter dom para negócios, né, e para prosperar e para enriquecer mesmo. Não que o propósito de Deus seja enriquecer a gente, mas algumas pessoas sim são levadas a enriquecer para um propósito maior. E aí ele enriqueceu e financiou, né, mais pessoas. Seria um só pregando, mas quantos missionários ele não colocou no campo, né? Então, qual que é a conclusão que a gente tira disso, né? Cada um de nós temos um propósito definido. Cada um de nós temos uma história para ser vivida, né? Então, eu não preciso, de repente, invejar a vida de um grande pregador, de um grande pastor ou de um grande cantor, né? Eu não preciso invejar um grande empresário porque eu tenho a minha história para ser vivida e ela tem igual importância dentro do propósito de Deus, que é a propagação do reino. Você também, nós temos a nossa história, né? Quantas mulheres que eu conheci que pode não ter pode estar no anonimato, no anonimato da terra, mas está fazendo sucesso no céu, que é isso que é o importante, né? Eu mentorei uma vez uma mulher manicure, né? E essa mulher anônima, vamos dizer assim, né? Nas redes sociais, anônima, mas no céu o nome dela faz sucesso. Por quê? Porque cada mulher que vai ali fazer uma unha não faz só uma unha, né? Sai dali com o transbordar do Senhor para sua vida, com o direcionamento do Espírito Santo. Conheci também uma mulher que fazia crochê e ela era dona de casa, né, mãe, e ela estava muito assim, triste, vamos dizer assim, ela estava muito desmotivada, desanimada, essa palavra que eu queria encontrar, porque ela achava que ela não estava fazendo nada para Deus, cuidando só dos filhos e da família dela, ela achava isso. Só que ela tem, né, ela tem ainda, né, um dom de fazer crochê e tricô. E aí ela começou a fazer lembrancinhas para os novos convertidos da igreja. Quantos, né, não se sentiu ali aquecido, né, abraçado com aquela lembrancinha de crochê que ela entregava lá na igreja para que a igreja pudesse distribuir para os novos convertidos, as pessoas que aceitavam Jesus na igreja dela. Então, o que eu estou querendo chamar a sua atenção? Que qualquer que seja a nossa área de inserção e atuação, tem importância para o propósito de Deus. A grande questão é o nosso foco. A gente está focando em tentar buscar notoriedade aqui na Terra, quando na verdade deveríamos buscar notoriedade no céu, né? O nosso nome tem que fazer sucesso lá no céu, né? Como aquela pessoa que viveu o propósito de Deus de forma proposital, né? Por querer, por decidir, por desejo, né? Viver o propósito de Deus. E não, muitas das vezes aquela mulher, aquela pessoa fez muito sucesso na terra, mas não viveu o propósito de Deus para a vida dela, né? E se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Quantas aí não vive uma vida de sucesso aqui na terra, sucesso financeiro, sucesso na sua profissão, né? Me veio um nome, mas eu não vou falar, não é interessante. Mas quantas mulheres você vê que carregam multidões, né? Faz muito sucesso,
mas dentro de casa é um fracasso. Como mulher é um fracasso, não sabe nem qual é a sua identidade, né? Se relaciona com um, com o outro, não sabe quem é de fato, não vê em si próprio, não vê valor em si próprio, aí precisa de projetar o seu nome para que outras pessoas vejam valores nela, né? Vejam valor nela. Então, assim, a gente tem que entender realmente onde está o nosso foco, onde está o nosso alvo, né? Onde o nosso nome tem que ser projetado. Porque se a gente busca, né, conforme os padrões terrenos, a gente nunca vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim: transforme a vossa mente pela renovação do vosso pensamento. Então a nossa mente precisa ser renovada, nosso pensamento precisa ser transformado para quê? Para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que a gente tem que fazer o quê? Né? Isso é para começar a transformação da nossa mente. Temos a mente de Cristo, precisamos ter como foco principal, ou primeiro, né? O nosso foco em primeiro lugar, nossa, quase não sai. Na nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida é o reino de Deus. E muitas das vezes a gente está focando em coisas que é importante para o mundo e não que é importante para Deus. Então, que a gente tem em mente, né, de fato, porque eu ouço tanta gente falar de propósito e liga, né, propósito a sucesso profissional. Não que Deus não queira que a gente tenha sucesso profissional. Por quê? Porque uma vez que você tem sucesso profissional, Deus te leva a lugares onde o seu pastor não chega, onde o missionário não chega, mas você vai ser inserida em contextos chaves, em contextos importantes para que você ali propague o reino, né? Contextos estratégicos, né? Deus insere você em lugares estratégicos para a propagação do reino. Então é importante que você tenha sucesso profissional? Sim, é importante. Mas é importante só para você e para sua família? Não. Que você tenha no coração que é importante para a propagação do reino de Deus, porque uma vez que você seja elevada de alguma maneira, e eu ouço também algumas pessoas falando algumas coisas do tipo, isso causa muita confusão, né? Algumas pessoas falando coisas do tipo assim, Deus não promove as pessoas por capacidade. Gente, calma aí, né? Calma aí, a gente precisa se capacitar, né? Calma aí, não é bem assim, né? Para você chegar em determinados contextos, você precisa sim estar capacitado, né? É tanto que a Bíblia vai dizer, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, o de Oséias, vai dizer aí quantas vezes que a gente precisa buscar conhecimento. Sem conhecimento não tem como ter sabedoria, né? A sabedoria é capacidade de decidir a partir daquilo que você conhece. Então você não tem como ter sabedoria se você não tem conhecimento, né? Até para você conseguir a sabedoria do céu, você precisa estudar a Bíblia. Então, calma aí. Então, cuidado com essas falas de que Deus não promove por capacidade. Não é bem assim. É necessário, sim, que a gente se capacite. Até porque se você observar, né, quantos pastores, a diferença é gritante entre pastores que se capacitam cada vez mais e pastores que são pastores só com talento, só com unção e não tem estudo, não estudam, não se capacitam. Né? Você vê a diferença no trato, você vê a diferença na abordagem, você vê a diferença na fala. Né? E por que não? Por que quando é para o reino a gente não precisa de se capacitar e não precisa de estudar? Né? Não precisa de se aprimorar. Eu não vejo isso em lugar nenhum na Bíblia escrito. Né? Deus, quando escolheu Paulo, por mais que Paulo fale assim, né, tudo que antes para mim era importante, agora para mim não significa nada, é esterco, né? Mas Paulo era um grande estudioso, né? Paulo era, só que faltava nele o Espírito Santo. Então, uma coisa não invalida a outra. As coisas se completam, as pessoas têm que entender isso. Eu não posso nunca dizer, eu sou professora, não posso nunca dizer que não é importante estudar, que não é importante se capacitar, né? Isso seria contrário, né, a toda a minha vida, até porque eu sempre estudei,
sempre me capacitei e eu acredito que cada vez que eu me capacito, cada vez que eu busco mais conhecimento, mais pessoas eu consigo ajudar. Então, cuidado com esse tipo de fala, né? Que mais importante do que capacidade é unção, né? Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas andam juntas, né? Muitas das vezes tem gente que já tem palavra profética liberada e as pessoas não avançam no propósito só porque não estão se capacitando. Não leram livro nenhum, não fizeram mentoria nenhuma, não estudaram nada, não fizeram curso nenhum. Então, cuidado com esse tipo de argumento, né? Cuidado que na verdade valida muito mais a preguiça de algumas pessoas em estudar do que ajuda, né? É necessário sim que a gente se capacite para viver o propósito de Deus em sua plenitude, né? De repente, a minha mentoriada, que eu acabei de falar, né, que é manicure, ela não tivesse que estudar hermenêutica, ela não mas teve que aprender o curso dela de manicure, até para que ela conseguisse atingir aquelas mulheres com quem ela conversa, com quem ela troca, com quem ela transborda da parte do Senhor, né? Eu, por exemplo, não conseguiria chegar a essas mulheres que ela chegou. Você entende isso? Né? Você consegue perceber que a nossa profissão é, na verdade, uma ferramenta na mão do Senhor? Quando a gente vira essa chave na nossa mente, a gente passa até a olhar o nosso trabalho com outros olhos. Foi assim que eu mudei a minha realidade dentro do meu trabalho, né? Quando eu entendi que, na verdade, todo o trabalho que eu faço aqui na Terra é como se Deus me colocasse estrategicamente naquele ambiente. E pasme você, que isso é uma verdade, faça isso na sua vida e depois me conta aqui. Pasme você, quando a gente cumpre o propósito dentro daquele lugar, a gente é movida. Deus tira a gente dali e bota a gente em outro lugar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu coloco muito no meu Instagram, que é a seguinte: não deixe que o lugar que você está inserida te impeça de florescer. Não deixe que o lugar em que você está inserida te impeça de florescer. Você não pode deixar de florescer, não pode deixar de ser luz ou deixar de ser sal por causa do lugar onde você está. Então, eu não mudei de emprego, eu não fui mudando de trabalho, né? Porque estou insatisfeita. No início, antes de aceitar Jesus, eu até fazia isso. Mas depois eu fui entendendo que quando eu era transformada, porque aquele ambiente muitas das vezes me transformava, e aí eu ficava mais fortalecida em Deus, mais posicionada em Deus em determinada circunstância, e eu passava também o que eu tinha que passar ali para as outras pessoas, e eu impactava a vida que eu precisava impactar, Deus me retirava daquele lugar, ou seja, eu tinha florescido, Deus me arrancava daquele lugar e me implantava em outro. Então, assim, e assim tem sido, né? Então, assim, se capacite sim, né? Não só por você ou pela sua família, mas porque Deus quer usar você em determinados contextos, que o fato de você não estar capacitada não está te habilitando a ir para esse contexto. Entendeu? Você não tem habilidade. Porque aqui, a gente, por mais que a gente seja seres espirituais, nós vivemos no mundo material. E aqui existem regras, né? Que precisamos nos enquadrar, não tem como. Eu vou dar um exemplo. Precisamos nos enquadrar para a gente poder se mover. Não tem como. Vou dar um exemplo para você. Não tem como uma pessoa exercer a medicina sem se formar médico. Não tem como. Não tem como uma pessoa. Então se crente nenhum se formar médico, a gente nunca vai ter um cirurgião de Deus, ele escolhido por Deus, né, com ligação com o Senhor, com o Espírito Santo. Eu sei que Deus usa qualquer um do jeito que Ele quer, mas olha a diferença quando a gente tem, né, um Filho de Deus naquele lugar. Não só os pacientes se beneficiam, mas toda a comunidade, todas as pessoas que estão em volta dele. Quantas vezes, né, eu ouvi essas histórias, né, de médicos, né, colegas de faculdade, falando que foi importante, né, eles estarem naquele lugar, naquele ambiente, naquele momento, né, porque uma vida foi impactada, e muitas das vezes essa vida não foi um paciente, mas foi um colega.
Isso são exemplos, gente. Eu espero que vocês estejam entendendo. São exemplos, né? A verdade é que a Bíblia diz isso pra gente, né? O meu povo padece por falta de conhecimento. Não só o conhecimento da palavra de Deus, né? Mas que aliás, o primeiro conhecimento que todos nós cristãos devemos buscar. Mas também conseguir multiplicar os nossos dons e talentos para que seja usado no reino, para que Deus nos mova, né, e nos insira naquele contexto necessário para que o propósito dele seja realizado na nossa vida. Então, assim, que esse vídeo tenha acendido em você duas chamas, né? A primeira é da sede de se capacitar, né, de crescer na sua vida. E a segunda é de que você não se compare mais, que você não deseje mais a vida de outra pessoa, mas que você deseje viver o seu propósito, a sua própria história. Esse é meu recado para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.